Olá, eu sou o Magela e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. A conservação da natureza no Brasil é resultado da luta de homens e mulheres que dedicaram suas vidas há décadas a essa questão. A nossa convidada de hoje é um dos exemplos de mulheres fortes e determinadas que contribuíram para que o Brasil se tornasse exemplo nas questões ambientais para o mundo. Converso com a engenheira agrônoma Maria Cecília Wade Brito, a Cissa. Nesta terça-feira, o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza recebe Maria Cecília Wade Brito. Agrônoma e mestre em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo, Maria Cecília possui grande experiência em gestão pública e no desenho e aplicação de políticas públicas. Iniciou sua carreira na Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo e se tornou a única mulher a dirigir o Instituto Florestal, entidade pioneira nas ações de conservação da natureza no Brasil. Foi também secretária de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, atuando na criação de mais de 6 milhões de hectares de unidade de conservação e no processo de monitoramento dos biomas Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. Maria Cecília coordenou ainda a Aliança pela Conservação da Mata Atlântica e foi secretária executiva do WWF Brasil por 4 anos. Atua hoje no Instituto Ecos Brasil, mantendo sua incansável defesa pelas unidades de conservação e territórios de populações tradicionais e terras indígenas. Cissa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês, Magela. Você se graduou em agronomia no início dos anos 80 em um curso super tradicional. O seu interesse pelas questões ambientais surgiu durante a graduação? Na minha vida pessoal, os meus pais, meu pai em específico, alguns lugares mais naturais, né, menos... Tivemos muito contato no Mato Grosso do Sul. Lá haviam fazendas já, né, de criação de gado, trabalho, então naquelas ocasiões nós pudemos riachos, e tudo isso foi muito marcante para mim. Fazer um curso superior, professor da biologia, que ainda era o nosso professor, que é o Gilberto Matro, que foi autor de vários livros de biologia que eu acredito que muitos de nós tenhamos usado. E o Gilberto me inspirou também a pensar na área biológica. Então, meu desejo mesmo era fazer biologia. Como atividade profissional, ela era focada na academia, né? Trabalhando na academia. Então, eu tinha esse contato com fazenda e a biologia. E aí a agronomia me pareceu o tema mais relevante. Importante lembrar que naquela ocasião não haviam cursos de gestão ambiental, engenharia ambiental. Todos esses cursos surgiram muito depois, né? Então, dentre as opções que eu vi possíveis para alinhar esses meus desejos, a agronomia foi a que me pareceu mais adequada. E é bom lembrar que os pioneiros da conservação no Brasil eram agrônomos, né? Muitos deles. Muitos deles. E a sua primeira experiência profissional, vamos dizer assim, já te envolveu em questões socioambientais, não foi isso? Foi. Eu primeiro fiz um trabalho muito, vamos dizer assim, curto do ponto de vista de tempo, no IPT, né, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que era um trabalho relacionado ao uso, né, do solo por pessoas de baixa renda, mas de produtores rurais. Então eu tive uma experiência com esse tipo de trabalho. O IPT obviamente é um instituto ainda hoje muito importante, né, do ponto de vista de pesquisa também, e a partir do IPT eu tomei conhecimento de um grupo que estava locado numa área que não existe mais no governo há bastante tempo, que era uma superintendência que lidava com uma região importante do estado, que era todo o litoral paulista e a região do Vale do Ribeira. E nessas duas regiões, incrivelmente, havia conflitos de terra, é uma coisa que acontece só na Amazônia, né? Em São Paulo, nos anos 80, 90, isso ainda estava presente. E esse grupo, do qual eu fiz parte, chamou-se Grupo de Resolução de Conflitos de Terra. Era um nome enorme, e nós então passamos a chamá-lo apenas de Grupo da Terra. E esse trabalho, ele se deu de forma que nós pudéssemos reconhecer essas populações que viviam nessas regiões, do ponto de vista formal, ou seja, eram poceiros, né, como tratávamos então, produtores rurais,
que não tinham direito à terra que habitavam e ainda sofriam pressão de grileiros de várias naturezas. Então, o meu trabalho, ele começou sendo um trabalho de buscar apoiar tecnicamente na área agrícola esses poceiros, e posteriormente passou a fazer esse tipo de problema, inclusive as questões da antropologia. E nós então tivemos um contato muito efetivo com bolas, que foram posteriormente assim reconhecidas, né? Nesse contexto de mudança de um período de ditadura para um período de democracia e compreensão da criação de uma Secretaria de Assuntos Fundiários. O meio ambiente em São Paulo, ele era tratado, mas virou CONSEMA, né? Então, nessa mudança de não haver uma secretaria para começar uma Secretaria de Meio Ambiente, nós do Grupo da Terra tivemos que decidir por que caminho assumir, né? Se iríamos para 100% regularização fundiária ou 100% para área ambiental. Teve a oportunidade de passar um tempo no Canadá, não é isso? E aí, algo que talvez tenha sido importante foi trabalhar ou estagiar no sistema de parques canadenses, né? Isso foi uma boa experiência, uma experiência que te envolveu mais com a questão das unidades de conservação? Olha, Magela, foi uma experiência marcante, claro. Também nessa ocasião, há que se lembrar que você mudar de país era algo assim quase que como um exílio, num certo sentido, porque você não tinha o acesso às comunicações como nós temos hoje. Mas eu recebi essa bolsa, exatamente porque eu tinha um trabalho que pareceu aos canadenses, né, um trabalho importante, como eu me referi há pouco, era um trabalho que reunia questões ambientais com questões sociais. E assim, lá, o curso, né, o período que nós permanecemos, e nós, quando eu digo isso, eram profissionais, servidores públicos de inúmeros países. Então, tínhamos colegas da Índia, do Senegal, de todos os lugares que você possa imaginar, do Chile, do Peru, muitos outros países da África e da Ásia também, Guiné-Bissau, todos esses lugares. Então, todos nós recebíamos por 9 meses uma capacitação em diversas áreas, área de macroeconomia, microeconomia, estatística, enfim, todas as matérias que pareciam a essas pessoas que nos acolheram importantes para a formação de um servidor com ferramentas mais novas e com discussões importantes. E, posteriormente, nós tínhamos que fazer um percurso, né, de um estágio, por assim dizer, naquelas áreas que eram as nossas de origem. Então, os meus colegas foram para suas áreas de origem, instituições canadenses que faziam referência a isso, e eu fui para o Parks Canada, que tinha a ver com a minha área de origem. E lá foi muito legal, porque, obviamente, é uma experiência única, você trabalhar numa instituição, no caso no Canadá, com o tamanho que tem o Parks Canada, e compreender um pouco mais, enfim, a sua cabeça fervilha de tantas ideias novas, né? E o que eu acho que foi marcante também para mim, Magela, foi que eu tinha oportunidade de continuar lá, né, fazer um mestrado, um doutorado, já tinha professor que tinha feito um convite, mas eu tinha tanta ligação com o meu trabalho, né, tinha tanto desafio para acontecer aqui no Brasil, eu estava tão envolvida com aquilo que eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil porque eu tenho que aplicar isso tudo que eu aprendi aqui, lá onde eu trabalho, né. Então, foi um chamamento, vamos dizer assim, bastante patriótico, num certo sentido, que me fez voltar do Canadá para trabalhar no Brasil de novo. E aí você volta e vai já assumir a gestão de parte de um parque estadual, né, no Parque Estadual da Serra do Mar, em um dos núcleos, não é isso? E como Exatamente. E como você aplica esse conhecimento? Foi fácil, não foi? Não, foi, na verdade, uma experiência também muito boa, porque você pôr a mão na massa, literalmente, né, você sair de uma situação de planejamento, de avaliação de resultados e projetos, para você ser a pessoa que tem que tocar o projeto. E na ocasião, isso aconteceu, eu tinha 26 anos, as pessoas olhavam com uma certa desconfiança, né, sobre a minha capacidade de organizar uma equipe. O núcleo Pissinguaba é um núcleo, né, que ainda existe no Parque da Serra do Mar, que tinha muitos problemas, como vários dos núcleos, inclusive
foram por nós tratados ainda no Grupo da Terra, porque também havia problemas fundiários, né, com brigas de terra e tal. E quando eu assumi a Pissinguaba, nós ainda estávamos com esses conflitos vigentes, até hoje eles em alguma medida perduram, mas nós estávamos também num momento importante, porque tínhamos recebido investimentos em infraestrutura, né, para o parque poder servir melhor, o núcleo poder servir melhor a população, e foi um momento então de organizar a casa, inaugurar aquelas instalações e poder dar essa contribuição da gestão específica para o sistema como um todo. E foi também, como eu disse, um aprendizado enorme, você lidar com equipes de campo, equipes que muitas vezes não têm a capacitação necessária, são pessoas muito envolvidas, que dão bastante, né, do seu sangue para as questões, mas que infelizmente não recebem, né, normalmente do Estado, a devida atenção. Mas de toda forma, era a equipe que nós tínhamos, uma equipe bem menor do que havia ocorrido até então. Quando eu assumi a Pissinguaba, eu não tinha comigo equipe alguma, né, em São Paulo, onde eu morava, porque também a Secretaria, como eu disse, tinha acabado de ser criada, e havia uma briga ainda entre nós, que tínhamos um núcleo em São Paulo, que não era formal, com a instituição que cuidava dessas áreas, então, que era o Instituto Florestal, que tinha uma leitura bastante diferente do como deveria tratar. Cícero, você teve um bom tempo no Instituto Florestal de São Paulo, também na Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, e já falamos aqui, você sempre esteve muito envolvido com questões relacionadas a conflitos socioambientais. Qual a sua leitura a respeito dessa dicotomia entre conservacionistas e preservacionistas sobre a possibilidade de se garantir a conservação da natureza com ou sem a presença humana, principalmente em áreas protegidas? Eu acho que é sempre importante a gente trazer à tona algo que passa um pouco desapercebido, e que é o seguinte: natureza, né, como nós, sociedade, enxergamos, é uma criação da sociedade. Então, assim, nós separamos algo que nós chamamos de natureza. Para alguns a natureza é o Parque Ibirapuera, para outros a natureza é, né, os recônditos lá da Amazônia, ou as montanhas dos gorilas na África. Mas, de toda forma, é um conceito social. Né? Não existe uma natureza, existe um conceito que nós tratamos como natureza. E eu vivi bastante de perto essa dicotomia, o acirramento desse conflito e das ideias que aparentemente eram antagônicas. Para você ter uma ideia, Magela, eu fui fazer um mestrado na ciência ambiental da USP, na sua primeira turma, e o meu orientador era o Antônio Carlos Diegues, que é uma figura que também foi muito, vamos dizer, expressiva naquele momento. Hoje o Diegues está mais, vamos dizer assim, retirado, aposentado, e outras pessoas que tinham, ao contrário do Diegues, uma posição, vamos dizer assim, que contrapunha muitas das ideias. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Acho que não existe uma condição de conservação sem a presença humana. A gente sabe que muitas vezes você ter presença humana é o que garante a natureza manter-se, pelo menos numa condição de um equilíbrio dinâmico, né? Não é o equilíbrio, mas de um equilíbrio dinâmico que permita que os serviços ambientais, as características ecológicas sejam mantidas, né? E ao mesmo tempo permite que as pessoas que ali habitam tenham as condições para tocar o seu dia a dia, né? Por outro lado, também há uma certa visão, né, idílica dessas populações, né? Muitas vezes as populações, embora, entre aspas, chamadas tradicionais, o que também é um termo muito dúbio, né? Porque a gente fala tradicionais, pense em índio, por exemplo, né, que tem uma história de séculos. Aí você fala também de tradicionais de pessoas que têm 30 anos numa região, né? Então, são coisas bastante diferentes. Então, esse termo tradicional também é um termo que remete a muitas ideias e, às vezes, conflitos até dentro dessas ideias. Mas, voltando, então, acho que tem uma leitura, às vezes, a depender do lugar, bastante idílica sobre essa tradicionalidade, essa harmonização, né? E que acaba, talvez, levando a uma radicalização desnecessária
de defesa dessas pessoas em contraposição à questão ambiental. E o que a gente percebe, pelo menos na história que eu pude conhecer e vivenciar, é que se não houvesse uma ação de conservação, essas comunidades teriam sido limadas, não digo da face da terra, mas limadas das suas condições de vida, como a gente viu em inúmeros lugares. Então, esse conflito que havia e ainda em alguma medida existe, ele mais servia a quem queria tomar o meio ambiente, né, para suas atividades usuais e as áreas dessas comunidades do que serviam para as comunidades e para a conservação. Então, de novo, eu acho que existe ainda um ranço, né, de ambas as partes, aqueles que acham que não tem que ver ninguém e aqueles que acham que tudo que aquele cara está fazendo, ele tem que continuar fazendo, e a história que ele está contando é verdadeira, quando a gente sabe que tem um monte de gente também que aproveita esse espaço para garantir os seus próprios benefícios sem necessariamente ter direitos ou qualquer interesse de verdade em conservar o que quer que seja. Agora, quando nós falamos de conflitos e de ocupações nessas áreas, normalmente lembramos só das ditas populações tradicionais, mas também temos ocupações irregulares de grandes posses, né, de grandes propriedades. Você também viveu esse problema. Qual das duas é mais difícil resolver? Olha, não há solução de problemas, né, sem que se tenha que gastar tempo, né? Essa ideia de que você soluciona com uma canetada é história para boi dormir. No caso das populações, depois de algum tempo, eu posso falar já, depois a gente possivelmente vai entrar nisso, quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, havia uma forte pressão dessas comunidades, melhor, não das comunidades, mas dos representantes, né, dessas comunidades, o que também a gente tem que olhar às vezes com uma certa cautela, em favor, principalmente dos produtores rurais, mas também dos quilombolas e dos índios, né? E nós não havia maneiras de fazer qualquer passo que quiséssemos se não conversássemos com essas pessoas. E há propostas muito razoáveis, como há propostas que não têm razoabilidade. Então você tem que chegar, obviamente, na negociação a algum acordo que acomode essas situações. Do ponto de vista desses grandes latifúndios que teoricamente são posses, mas em grande medida são grilagens, aí a coisa é um pouco diferente. Você tem que, de fato, entrar na justiça e garantir os direitos da população brasileira que estão sendo vilipendiados por pessoas que estão tomando terras que não são suas e que são nossas. E aí é importante lembrar, Magela, que assim, até tem umas palavras que a gente perde na história, e quando eu trabalhava com os poceiros lá no Vale do Ribeira, no litoral de São Paulo, elas eram muito presentes. São palavras da nossa história, né? E elas têm muito a ver com a capacidade humana de resolver problemas. Então, quando você falava para a pessoa, olha, quantos hectares, qual é o tamanho da sua área? A pessoa não fala para você, agora fala, mas não falava, são X hectares. Ela falava, são 2 tarefas. E tarefa significava a força de trabalho da família. Então, se o cara tinha 5 filhos, 10 filhos, o que era muito comum, ele conseguia ter mais tarefas porque ele conseguia ter mais trabalho, né? Assim como outras frases que são muito interessantes, né? Que, tipo, mamão de milho. Então, são medidas que foram usadas relacionadas à força física, né, do homem, a capacidade de trabalho e também às suas condições de medição com elementos muito próprios, né, do próprio corpo humano. Então, essas grandes propriedades, voltando às grandes posses, elas não fazem sentido, né, do ponto de vista do poceiro como definido, que é aquele cara que não tem outra propriedade, que vive da terra e que vive da terra com a sua família. Mesmo que o cara tenha gado numa propriedade dessas, cuidar do gado não é uma tarefa, e eu posso falar isso de cadeira, porque foi o que eu vivi, não é uma tarefa que é passível de ser feita sem um investimento. E essas pessoas, quando poceiras, normalmente não têm investimento algum que não seja sua própria força de trabalho, né, muito raramente. Então, nesses casos, eu diria que a única solução é entrar na justiça e buscar os direitos, né, de quem quer que seja. Em 2000, Cícero, você publicou um livro, Unidade de Conservação, Intenções e Resultados,
ainda pré-SNUC, né, que é um importante registro exatamente desse período. Esse livro é resultado da sua dissertação de mestrado. É isso? Exato. Como as unidades de conservação eram tratadas no governo federal nesse período pré-SNUC? Bom, eu posso falar de quem estava fora do governo federal, né? Tem uma visão daqui de quem estava em São Paulo. Só quero fazer um registro que eu disse no início, né, que eu comecei meu mestrado com o Antônio Carlos Diegues, aí o Diegues não pôde continuar me orientando em razões de atividades da USP, né, onde ele trabalhava, e aí quem assumiu meu mestrado foi o professor José Eli da Veiga, que é um economista bastante importante também de São Paulo. Eu creio que então o sistema federal, mais até do que o estadual, ele era aquele sistema que muita gente ainda faz referência e que eu creio que, graças a Deus, mudou bastante. Que era aquele sistema que você tinha enormes áreas, né, lembrando que por um período o governo brasileiro, porque a lei florestal, que era o código, antes de 34, depois de 65, ele definia, como as leis fazem, o que o Estado, né, o governo, pode fazer. E naquela ocasião, ainda do governo federal, começando a estabelecer suas áreas protegidas, a organização que cuidava disso era o IBDF, ligada ao Ministério da Agricultura, né, o Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, que dentro dele tinha lá uma turma de malucos lá que queriam conservar a biodiversidade, e as ações tinham um pouco aquela lógica de, bom, a área está ali, é importante, cria unidade. E um estudo mais detalhado do como é que isso devia ter sido feito, etc., obviamente não era tão bom quanto se consegue fazer hoje, né? As capacidades que também havia naquela ocasião não permitiam isso ser feito dessa maneira. E ainda havia aquela visão também bastante corrente, até recentemente, de que, por exemplo, na Amazônia não havia ninguém, né? Então, vamos criar na Amazônia. Aí, criar na Amazônia, ninguém enxergava nem seringueiro, nem poceiro, nem índio, nem coisa nenhuma. Então, eu ia criando as áreas lá dessa forma. A única vez que me parece houve alguma racionalidade objetiva, né, assim, foi quando na SEMA, ainda a Secretaria Especial de Meio Ambiente, ligada, me lembro, aqui Ministério do Interior, algo assim, que era liderada pelo Dr. Paulo Nogueira Neto, ela constituiu várias estações ecológicas em áreas que eram de domínio público, ou seja, a propriedade da terra era do governo. Quando todas as demais, ou muitas das demais criadas até então, eram áreas de domínio privado, se não na totalidade, em uma grande proporção. Eu estava falando do código, professor, porque o código dizia o seguinte: o governo pode criar parques e reservas. Então, durante um período enorme, até que constituísse, se fosse possível, constituição de outra legislação, você vai ver na história só parques ou reservas, né? Você não vai ver outra categoria, né? Essas categorias mais recentes surgiram, então, depois, com a 6938, eu creio, que é a lei, né, que é uma base para as questões ambientais, quando se estabeleceram as estações ecológicas e algo mais. Então, aí você começa a ver uma pluralidade de ferramentas na nossa criação do sistema nacional. Mas o sistema nacional, voltando, ele era bastante fechado, né? Acho que não havia participação da sociedade, havia, sim, um certo autoritarismo, né, na gestão dessas áreas, e a gestão era feita para dentro, não era feita para fora, né? Hoje tem concessão, turismo e mais uma série de coisas, mas antes era uma coisa assim, conservação para dentro, não converso com ninguém. Então, era como eu via o sistema nacional. Bom, chegando já quase no final da década de 90, ao longo da década de 90, você contribuiu com o programa Biota FAPESP, né, que foi coordenado pelo professor Carlos Gioli. Exato. Que tinha por objetivo elaborar um diagnóstico sobre o nível de conhecimento biológico, até então naquela época, sobre a biodiversidade, sobretudo paulista, no final do século XX. Você acha que esse foi o primeiro grande estudo sobre biodiversidade no Brasil, ainda que sobre o estado de São Paulo? Eu não quero errar, dizer que foi o primeiro, porque eu precisaria estudar melhor a nossa história toda. Mas do ponto de vista da reunião de muitas das áreas, né, que com a história foram sendo segmentadas no nosso ambiente acadêmico, científico,
eu tenho certeza de que ele foi o pioneiro, né, ou é o pioneiro. Só queria voltar um pouquinho. Quando eu, ainda no governo, cuidava da Pixinguaba, eu tive a oportunidade de sair desse trabalho e me dedicar ao trabalho de uma ONG, na verdade de duas ONGs para a Mata Atlântica, que foram, chama-se Aliança pela Mata Atlântica, que é a Conservação Internacional, e a SOS Mata Atlântica, onde a gente conseguiu desenvolver bastante questões relacionadas às reservas particulares do patrimônio natural, que é um tema que às vezes escapa às considerações de muita gente, e que na história da conservação também é bem importante. Mas de lá eu voltei para a Secretaria de Meio Ambiente, já na gestão do Fábio Feldman, e assumi o lugar do Joly, que estava na Secretaria por um ano, coordenando um programa de biodiversidade do Estado. Aí o Joly voltou para a Unicamp e eu assumi o lugar do Joly. E por estar trabalhando com biodiversidade, obviamente, e ter as minhas condições próprias, né, de conhecimento, fui trabalhar em nome da Secretaria, ajudando a montar o Biota. Então, até vou gravar um programa para o Biota agora, que eles estão fazendo aniversário, mas eu estive nas reuniões que antecederam até a formação do Biota, né, e depois fiquei na coordenação por um período de tempo, por alguns anos. Mas o Biota é um programa excepcional, né, é um programa temático da FAPESP, que reuniu pessoas que, enfim, todas trabalhavam de alguma forma separadas, e mais do que isso, ele conseguiu avançar em termos de procurar metodologias que permitissem a avaliação dos vários dados, né, de forma integrada, mesmo que metodologias, a gente sabe, na área da ciência são extremamente diferentes, usam ferramentas diferentes, escalas diferentes, lugares diferentes. Então foi uma tentativa de reunir essas informações todas para que houvesse uma leitura mais geral, que é o caminho, pelo menos parte do caminho, para você convencer os tomadores de decisão a usarem aqueles dados. Porque se você entrega 600 páginas de relatório, uma falando sobre a petofauna, outra sobre a avifauna, outra sobre bentos marinhos, outra sobre qualquer coisa, o cara vai olhar aquilo, vai jogar no lixo e não vai fazer nada com aquilo. Então, um foco que o Biota sempre teve, e eu tenho a felicidade de ter ajudado na prática isso acontecer, foi de traduzir isso para as pessoas e para o poder público, no sentido de usá-la como política pública. Então, acho que se não pela reunião das pesquisas, esse foco eu acho que o Biota trouxe muito forte e certamente pioneiro naquela ocasião. Você acabou mencionando aí a Aliança para a Mata Atlântica, que em 1999 você foi a primeira coordenadora, foi uma iniciativa conjunta da SOS Mata Atlântica e da Conservação Internacional. Queria que você falasse um pouco dessa experiência e como foi gerenciar duas organizações com histórico de ação muito diferente. Foi uma experiência... Não, foi uma experiência muito também instigante, porque, na verdade, a SOS e a Conservação Internacional, elas são organizações super diferentes. Claro que ambas já mudaram bastante do como eram naquela época, mas a SOS, naquela ocasião, tinha uma pegada muito da comunicação, do marketing. Ela surgiu assim, né? Ela surgiu como, eu mencionei anteriormente, como alguma coisa que precisava chamar atenção para a Mata Atlântica. E claro, foi refinando essa forma de comunicar, tanto que até hoje, né, tem o Atlas da Mata Atlântica, que foi fundamental, inclusive para a criação da Lei da Mata Atlântica, para a definição da área da Mata Atlântica, que é assumida, né, pelo IBGE. Então a SOS tinha muito essa pegada. A Conservação Internacional, naquele momento particularmente, era uma organização muito científica, então eles tinham um capital científico muito forte, tanto em Washington, que era a sede deles, como no Brasil. Tanto é que boa parte da Conservação Internacional era oriunda da UFMG, onde a sede da Conservação Internacional era presente. Depois eles mudaram para o Rio de Janeiro. Mas, então, eu tinha que estar ali no meio desses dois focos diferentes para o mesmo objeto, que era a Mata Atlântica. Então, não propriamente eu gerenciava as organizações, eu tinha um contato estreito, era quase que um triunvirato, que era composto pela Márcia Hirota, da SOS, que até hoje está lá, e pelo Luiz Paulo Pinto, que era o cara da Conservação Internacional, que já não trabalha mais na Conservação Internacional. Então nós três acabávamos nos alinhando para conseguir
fazer possível os trabalhos da aliança. E aí houve uma série de trabalhos, como eu mencionei, das RPPNs, apoio à criação de RPPNs, apoio à manutenção de RPPNs, tivemos um trabalho com jornalistas, que tem muito a ver com a SOS, né, de premiar jornalistas que falavam da Mata Atlântica, enfim, uma série de processos como esses, e teve um muito especial, que foi a construção de todo o processo que depois gerou investimentos importantes para um programa, para um fundo que até hoje existe, que foi capitaneado pela Conservação Internacional com recursos deles, e depois houve aportes de recursos de outras organizações, que chama-se, a sigla é CEPF, e eu não tenho lembrança exatamente, mas é Critical Environmental Partnership Fund, ou algo dessa natureza. Por quê? Porque a SOS e a CI entendiam, como muita gente, e a CI principalmente, que a Mata Atlântica é um hotspot, e o hotspot, no conceito que vem lá de trás, são aquelas áreas muito ricas em biodiversidade e muito ameaçadas. Então o CPF, que quer trabalhar com ecossistemas críticos, achou que a Mata Atlântica era especialmente. E aí eu tive a oportunidade de iniciar a construção de todo esse processo, que depois gerou um monte de projetos e apoios por muitos anos. Então, eu acho que foi um passo importante para ambas as instituições, e que, até onde eu saiba, não acompanho mais tanto assim, existe até hoje, né? A aliança se constituiu lá atrás e continua trabalhando. A nossa ONG, o Grupo Brasil Verde, foi um dos beneficiados do primeiro edital desse projeto. Que legal saber. Foi bem legal. Muito bom. Bom, aí eu chegar um pouco da sua experiência no governo federal, Cis. Você foi secretária nacional de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente entre 2007 e 2010. Eu conversei na última entrevista com o Capobianco, e eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz a ele. Você tem mais um perfil de governo do que ele, né? Você tem um histórico maior, mas você também atua no movimento, nas organizações não governamentais. Eu queria saber se estar no governo é um desafio grande, porque você está mais engessado, né? Governo você tem que dialogar mais e tal. Até que ponto frustra você não colocar tudo aquilo que você quer ver realizado por estar engessado na máquina governamental? Eu vou querer retomar depois, se você me permitir, o meu período IF Fundação Florestal, porque eu acho que ele é também bem importante para a nossa história paulista, principalmente. Mas, falando primeiro da Secretaria de Biodiversidade, eu tive a grata surpresa, né, e prazer de ter sido convidada pelo Capobianco, exatamente, na gestão da Marina Silva, né, na segunda gestão do presidente Lula. Eu estava em São Paulo, tinha acabado de fazer uma mudança enorme na organização das unidades de conservação aqui, e o Chico Graziano, que era o secretário aqui em São Paulo, enfim, não quis levar a cabo o que nós havíamos proposto. Já tinha inclusive um decreto, que agora está em discussão de novo, aparentemente, na mudança que o governador Dória está propondo. Então, quando o convite para ir ao Ministério surgiu, eu não tive dúvida, né? Primeiro porque tinha mais a ver com a minha característica de trabalho, segundo porque era a Marina e o Capô, que eu já conhecia de longa data. Mas não há dúvida, Magela, que trabalhar no governo, em particular no governo federal, é um desafio enorme. Primeiro porque, diferente dos governos estaduais, você está exposto, é quase como se você estivesse pelado lá na frente de todo mundo, o tempo inteiro, as pessoas te pedindo, te exigindo, te cobrando e te colocando em situações, às vezes, bem críticas, né? A minha primeira situação bem crítica, que eu posso lembrar e contar, é quase uma anedota, foi quando houve a mudança, né, a criação do ICMBio. Quando eu entrei no Ministério, o ICMBio tinha acabado de ser criado. E havia obviamente, uma histeria geral, em parte do IBAMA, que ficou muito chateado. E eu fui ao Congresso de Parques naquele ano, lá em Curitiba, muito feliz de estar no Congresso, ia ver todos os meus colegas de São Paulo e outras pessoas que eu conhecia. Quando eu cheguei lá, eu era a única representante do governo federal, o Capu não pôde ir, a Marina não pôde ir, e sobrei eu como uma pessoa mais high level ali do governo.
E, nossa, eu achei que eu ia apanhar naquele dia. Embora eu não tivesse nada a ver com aquilo, né, no sentido de não fui eu que pensei, só estou chegando, foi muito difícil. Então, esse tipo de situação é muito comum, né, quando você está no governo. Agora, no ministério, talvez o que mais tenha me dificultado a vida, assim, no sentido de ter que lutar, é que o ministério, naturalmente, ele é um lugar de políticas públicas, não é um lugar de execução. E eu, embora em São Paulo tivesse no governo, eu estava na área de execução, né? Então eu tinha sido gestora da Pixinguaba, tinha cuidado do programa de biodiversidade, que não era propriamente uma gestão, mas nós estávamos criando a lei de acesso a recursos genéticos, estávamos fazendo uma série de ações que eram muito pragmáticas, né? Depois, na direção do Instituto Florestal, mais ainda, né, na direção da Fundação Florestal igualmente. Então, quando eu fui para o Ministério trabalhar só com políticas públicas, já foi uma mudança significativa no meu DNA governo, né? E, como eu disse, a gente, de fato, no Ministério, né, você recebe um monte de demandas de todos os tipos, e o que mais me chamou a atenção, Magela, já antes e na ocasião, foi a quantidade de assuntos que você tem que tratar. É uma coisa absurda. Só na Secretaria de Biodiversidade e Florestas, que hoje já mudou também, não tem mais florestas, você tinha tudo, desde política florestal, que é muito específica, biodiversidade, áreas protegidas, biodiversidade específica em algumas questões, toda a parte de acesso a recursos genéticos, e por aí vai, né? Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, tudo. Todos esses negócios que você fala, não cabem num lugar só, estavam na Secretaria de Biodiversidade e Florestas. E o problema que no governo ainda também se agrava muito, é que você tem, como todo órgão de governo, né, normalmente muito pouca gente, né, para te ajudar, uma responsabilidade enorme sobre o uso dos recursos, um tempo gasto grande nas áreas de controladoria, então você tem, sei lá quantas controladorias o tempo inteiro querendo saber o que você está fazendo, e não bastassem essas que são, vamos dizer, da estrutura brasileira, você ainda tem as controladorias, as auditorias, ou enfim, as fiscalizações, no caso para a área ambiental, que são bastante, dos doadores bilaterais, né? Então você tinha, né, sei lá, tem ainda, mas a auditoria do GEF, que é quem apoia boa parte dos programas de meio ambiente e de biodiversidade no Brasil, a auditoria da GIZ, que é o braço de apoio técnico da Alemanha, e por assim adiante. Então você passa uma parte do tempo tentando resolver essa cozinha, e a parte de construção de políticas, né, de discussão, ela acaba sendo menor até do que poderia ou que deveria, né. Então é um pouco frustrante, né, a tua assinatura no lugar errado pode te mandar para a cadeia, então é uma coisa que você fica ali morrendo de medo de verdade, não é mentira, e você não tem espaço para trazer pessoas da sua confiança, né? Embora todo mundo fale, não, tem muitos cargos de confiança, quando você vai ver na prática, você não tem, né? E pior do que não ter nas áreas temáticas, porque muitas vezes as pessoas de carreira têm qualidades e capacidades suficientes para ocupar essas posições, a parte administrativa, a parte da cozinha, que é onde você pode assinar uma coisa errada, essa você nunca tem apoio de uma pessoa da tua confiança, você tem que garimpar ali essa pessoa, e eu confesso que quando a minha pessoa de confiança saiu, eu achei que era o momento de eu sair também, porque eu não tinha segurança de que eu fosse ser bem assessorada e podia correr um risco enorme de fazer alguma coisa que eu não queria ter feito. Então, sua experiência no estado de São Paulo foi certamente mais prazerosa. Não, a do Ministério foi muito prazerosa, assim, mas é muito mais pressão. Em São Paulo foi bastante prazerosa, porque foi uma construção, vamos dizer assim, até da minha carreira, né, num certo sentido. Eu não tinha a intenção de assumir o Instituto Florestal, não era um plano. Quem me levou para lá foi o professor Goldenberg. Na ocasião, eu recebia, ao mesmo tempo, parabéns e meus pêsames, pra você ter uma ideia, porque o Instituto Florestal é uma organização, né, que tem mais de 100 anos, na ocasião acho que já tinha mais de 100 anos. Eu fui a primeira e única mulher a dirigir o Instituto Florestal. Não era da carreira do Instituto Florestal, ou seja, não era pesquisadora científica, né, como todos quase são, e tinha um latifúndio para cuidar, né, assim, vários latifúndios para cuidar, sem nenhum dinheiro, né, sem nenhum dinheiro, e tudo já vindo de um
muitos anos sem dinheiro, sem inovação, sem reposição. Então você tinha que administrar um elefante sem ter nenhum amendoim para dar para o elefante. E ainda assim, claro, alguém tem que fazer isso, né? E por isso que, enfim, é uma longa história que eu não vou fazê-la toda, mas por isso em algum momento eu considerei com o professor Goldenberg que nós tínhamos que voltar a vender madeira, né? Não sei se as pessoas sabem disso, mas o Instituto Florestal, ele tinha 2 conjuntos de áreas, né? As áreas que eram as áreas naturais e as áreas de produção. E há que se dizer que as áreas naturais eram, para o IF, talvez menos relevantes por um bom período de tempo do que as áreas de produção. Porque as áreas de produção é onde eles também faziam pesquisa. Então, o foco do pesquisador não estava ainda na pesquisa da biodiversidade, da bioeconomia, de serviços ambientais. Isso veio muito depois. O foco estava na produção de pinos e eucalipto para substituir o uso da madeira, para substituir o uso da madeira para as ferrovias, né, que usavam demais a madeira, fosse na produção da lenha, né, para as caldeiras, como fosse até para a produção das ferrovias propriamente ditas, né. Então o IF era focado nisso. E essas áreas de produção, como todos os institutos de pesquisa, me desculpe entrar nesse detalhe, mas ele é interessante para entender, os institutos tinham cada um o seu fundo de despesa. E na verdade a gente chama de fundo de despesa, mas chama fundo de resíduo de pesquisa. Então, o que isso significava? Você lá faz uma pesquisa, e aí aquele seu objeto de pesquisa deixa de ser útil, né? O que você faz com aquilo? Então, no caso da madeira, é até um pouco mais, um pouco diferente, mas no caso do porco, né? Então o Instituto de Zootecnia tem que fazer trabalho com porco, fazer trabalho com galinha, fazer trabalho com cabra, com bode, com sei lá o quê. Aí o porco estava para morrer, o porco sei lá o quê, o que você faz com aquilo? Você vai fazer um churrasco, né? Então você tinha que vender aquele resíduo de pesquisa. E a venda desse resíduo de pesquisa ia para esse fundo chamado de despesa. E esse fundo, que agora o Dória também está querendo mudar, ele tinha uma característica muito interessante, porque ele não é como o Fundo Nacional de Meio Ambiente, que termina o ano, recolhe o dinheiro, o ano que vem começa, põe dinheiro de novo. Fundo de pesquisa, se sobrou dinheiro, ele vai para o ano seguinte. Então, se você administrar relativamente bem o teu fundo, você consegue ter sempre uma margem de negociação no ano seguinte, contingência de última hora que pegou fogo em algum lugar, enfim, você tinha uma maleabilidade ali. E o Instituto Florestal, ele tem, como os institutos, uma característica na hierarquia do Estado, que é de departamento. Então, ele não é um instituto que parece ser uma coisa enorme. Ele, dentro do governo, ele depende de um monte de gente dizer amém para ele fazer o que ele precisa. E aí, tentando escapar desse processo, os próprios funcionários do Instituto, os servidores, criaram a Fundação Florestal, em 88, se não me engano, 89. A Fundação tinha o objetivo de ser o braço executivo do IF para agilizar os processos. Então a Fundação fazia o quê? Vendia madeira para o IF, e o dinheiro ia para o fundo de reserva. Era mais fácil. Só que aí a Fundação, pela Constituição, sei lá o que aconteceu, que eu não lembro disso, teve que mudar também, e aí esse processo ficou um pouco truncado de novo. E aí o IF vendia madeira através da Fundação, e a Fundação começou a precisar de mais dinheiro, de mais dinheiro, de mais dinheiro. Então eles vendiam 10 camisetas, como se fosse, e ficavam com uma, e a Fundação ficava com 9. Falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. E mais uma vez, em vez de enfrentar o problema, discutir, tentar resolver, começou a haver uma coisa de uma autodestruição. O IF simplesmente não tinha mais madeira para vender, a Fundação não tinha recursos porque ela administrava a venda, e o IF também não tinha recursos porque não vendia madeira, não tinha dinheiro para pôr para dentro, ficava com dinheiro do orçamento, que é uma coisa minúscula. Em resumo, quando eu assumi o IF, ele não vendia madeira, havia uma vamos dizer assim, uma leitura muito ruim da venda de madeira, como se fosse tudo uma coisa contra, né, o ativo paulista e assim por diante, e além do que, a madeira, depois de uns anos, ela não cresce mais. Você só tem o risco dela incendiar, então o seu ativo está perdendo valor. Então a gente conseguiu constituir lá um plano de monitoramento, nós tínhamos 20 mil hectares plantados em pinos ou eucalipto, fizemos uma proposta ao Goldenberg de cortar por ano 1.000 hectares, esperar os 20 anos, né, posteriormente teríamos áreas né, de 1 ano de plantio de volta, 2, 3, 4, 5 até assim adiante, então era um rodízio que permitia a entrada de recursos para sempre, praticamente, para o IF, e esses recursos iam todos para a gestão das unidades de conservação. Então teve um boom de
entre aspas, um boom de dinheiro, não se via há muito tempo e que me permitiu fazer várias coisas que estavam pendentes, de reforma de prédio que estava caindo, a compra de trator, enfim, todas essas coisas. Com isso, eu entendi e convenci o professor Goldenberg que seria melhor que todas essas áreas passassem para a Fundação Florestal, porque a Fundação Florestal era mais ágil na ação administrativa. E com isso ela poderia levar esses recursos diretamente às UCs, que não eram da sua gestão, e passaram a ser, né, num decreto que a gente aprovou no fim do governo, que eu não lembro qual, anterior ao... Acho que era o Alckmin já, anterior ao posterior, que era o Serra, que foi o Serra. Enfim, tudo isso para dizer que esse sistema CIEFLOR, que hoje é chamado, foi constituído lá em 2006, e do meu ponto de vista era o melhor sistema para São Paulo. Mas, infelizmente, na entrada do Serra, o Chico não entendeu dessa forma e voltou boa parte da mudança para trás, e hoje ela está sendo rediscutida, inclusive hoje mesmo no CONSEMA, sobre como vai andar. Mas esse é o pedaço do Instituto Florestal e Fundação Florestal, contado muito brevemente, né? E voltando lá para a questão do Ministério, então essa experiência lá, ela tinha cabimento, mas não tinha dentro desse rol de necessidades que o Ministério exige que se tenha e que se faça, né? Então foi um passo bem grande assim para mim. Em 2011, Cícero, você assume a Secretaria-Geral da WWF Brasil. Durante o seu período na WWF, mudanças climáticas foi a sua principal agenda? Não diria que foi a minha principal agenda. Acho que a minha principal agenda foi o combate à mudança do Código Florestal. Se você lembra, quer dizer, se as pessoas vão lembrar, o código foi alterado em 2012, né? E nós, já no Ministério e posteriormente no WWF, fizemos todo o possível para que ele não se alterasse e que não chegasse aonde chegou, né? Então, o que existe do código hoje, no meu ponto de vista, não é bom para a sociedade brasileira, não é bom para a propriedade rural e também não é bom para o meio ambiente, né? Essa é a minha visão. Claro que tem coisas que avançaram, mas esses avanços a gente infelizmente não vê consubstanciados, né, da lei na prática, como por exemplo, né, os certificados de recuperação de áreas ou, enfim, os ferramentas que teoricamente são os incentivos, eles continuam parados onde estavam lá em 65, porque inclusive muitos deles já existiam, né, no código antigo, só foram transportados para o novo. Então esse, acho que foi, na minha memória, o que mais me chamou a atenção na minha estada no WWF. É claro que as mudanças climáticas já estavam em curso, né, do ponto de vista delas próprias, mas também das várias necessidades de organização no contexto da ONU, da própria convenção. Na minha equipe eu tinha uma pessoa muito dedicada, que depois foi parar no Observatório do Clima, que é o Carlos Rittel, que conseguiu articular coisas muito interessantes. Mas o WWF, ele, claro, ele tem uma posição mundial relevante, né, junto à ONU, mas claro, é uma conjunção de leituras que não são do WWF Brasil, tem 100 países que tem WWF, então é uma negociação também. Mas acho que um outro ponto que a gente também batalhou bastante na minha gestão foi mesmo manter o foco e ter recursos, o que não foi muito bem, não acho que foi um sucesso, para as áreas protegidas. O próprio WWF e outras organizações ambientais passaram por muitos anos focado em áreas protegidas e foram abrindo seus leques, o que é importante. Mas eu creio que já naquela ocasião e agora mais, as áreas protegidas deixaram de estar na agenda prioritária das organizações ambientalistas. E eu acho que é uma pena, porque não apenas pela importância, né, da manutenção da biodiversidade, da sociobiodiversidade, mas principalmente porque são baratas, né, do ponto de vista econômico, para você conseguir manter esse patrimônio brasileiro, e não apenas baratas, né, porque não tem tantos recursos, mas mesmo se tivesse os recursos necessários, continuariam sendo baratas para a gestão de um território tão vasto quanto esse, né. Cícero, historicamente, os ambientalistas são acusados por serem apenas ativistas e críticos e não apresentarem soluções. Você acha que isso afastou
a ideia de conservação e o próprio movimento de parcela da sociedade brasileira? Eu acho que a crítica propriamente não procede, mas eu acho que a ideia ela é verdadeira, né? Se a ideia no consciente coletivo, ou no subconsciente coletivo, sei lá, ela é pertinente. Eu acho que as questões ambientais ainda são tratadas de maneira geral, talvez em alguma medida porque a própria imprensa ela vive, né, desse tipo de situação como as coisas mais catastróficas, né? Então, né, a mudança climática, o derretimento da Antártica e sei lá quantas coisas mais, incêndio aqui e ali. E as pessoas, pelo que eu percebi e muitas vezes, né, conversei a respeito, não se sentem capazes de contribuir, né? Então, mas o que eu vou fazer? Que está pegando fogo na Amazônia. O que eu vou fazer se está derretendo as geleiras lá da Antártica, do Ártico? Então, há uma certa frustração, eu creio, né, da presença da sociedade nesses temas, e essa frustração, eu creio, também leva a um afastamento, né? Aquela coisa, bom, se eu não posso estar lá, então não vou me meter, não vou participar. No entanto, eu acho que as organizações não governamentais, até por essa crítica, passaram a focar muito em soluções, muito. Então, vou falar um exemplo que é talvez o mais conhecido, né, o desenvolvimento pelas ONGs, e hoje talvez mais claramente pelo IPAM, para o monitoramento da Amazônia, é uma ferramenta prática absoluta, e o governo agora, enfim, diferente, mas até recentemente, até 2018, enxergava nessas ferramentas algo importantíssimo para a sua ação em campo, né? Depois o Map Biomas, que é recente, o cara te entrega lá o documento que você tem que só lá assinar para você fazer a autuação, caso isso seja, né, necessário. Além disso, né, você vê várias organizações desenvolvendo maneiras de recuperação de áreas degradadas, com metodologias e práticas específicas, várias pessoas sabendo hoje como talvez utilizar o que, né, agora é um pouco mais recente do ponto de vista do conceito, que é as soluções baseadas na natureza. Enfim, eu acho que as ONGs mudaram mesmo de uma coisa ativista que reclamava, que batia, para algo que seja mais construtivo e propositivo. Talvez essa mudança ainda não seja tão percebida pela sociedade, acho que já é mais, mas acho que tem muito isso ainda presente, né, do tamanho da catástrofe que a gente causa no planeta em vários aspectos, e que as pessoas não se sentem capazes de colaborar para melhorar esse processo. Mas mesmo as questões de lixo, né, acho que teve tanta contribuição, né, da sociedade para a melhoria desses processos. Você acha que a valoração econômica da natureza é um pressuposto indispensável para a conservação do mundo moderno? Infelizmente, acho que sim. Você vê que agora mesmo, né, o que mais se lê sobre a Amazônia, além dos incêndios e do desmatamento, é a tal da bioeconomia. Então, eu creio que não dá para a gente escapar da situação que é a que nós vivemos num sistema capitalista, né? Tudo bem, eu acho que o sistema capitalista entregou muito, mas falta entregar muito mais. Então, talvez outros sistemas, se houver algum dia, possam ser mais úteis. Há uma leitura da natureza que seria muito importante, que é dessa nossa convivência com outros seres vivos que também necessitam seus espaços, a integridade da sua vida e da sua manifestação. Mas isso também, eu enxergo assim, como uma coisa idílica, né, um paradigma que acho que dificilmente a gente vai conseguir alcançar. Então, nesse meio tempo, eu acho que a gente não tem como escapar de ter essa valoração, seja dos serviços, seja da própria natureza, porque a nossa sociedade, não é a nossa aqui em São Paulo, brasileira, tem essa relação de consumo, cada vez mais exacerbada, e se a gente não conseguir conversar nessa língua, a gente vai ficar falando no vazio, né? Então, eu me lembro de ter estado num evento pelo Ministério, que era um evento latino-americano, onde estavam presentes representantes de Cuba, Nicarágua, eu não me lembro, era um conjunto de países que se batia muito fortemente contrária à valoração da natureza.
mas eram vozes que ficavam quase folclóricas ali naquele ambiente, né, porque não traziam uma alternativa a isso, né, que pudesse de fato fazer a diferença para a conservação. Então, eu acho que a gente não escapa disso na nossa sociedade. Usando a sua experiência, tanto governamental quanto não governamental, por que você acha que é tão difícil trazer as questões ambientais para o centro das discussões políticas? É uma boa pergunta. Vou só fazer uma menção também aqui, alguém que falou muito disso durante a gestão toda, que foi a Marina Silva. A Marina teve um esforço gigante na gestão, tanto na primeira, principalmente na primeira, e depois ainda na sua gestão pequena, no segundo período Lula, de que as ações ambientais fossem estruturantes, né? Ou seja, que elas passassem o nicho ambiental e fossem para outras atividades, e essas fossem mais estruturantes. Eu acho, Magela, que como tudo, nada muda facilmente, né? As mudanças são incrementais. Na ciência, por exemplo, que você domina muito mais do que eu, você sabe que as coisas vão mudando incrementalmente. Então, acho que essas mudanças não dá para a gente esperar que uma revolução aconteça na cabeça de todo mundo e todo mundo vão passar a enxergar o meio ambiente como algo importante, né? Haja vista a crise da água em São Paulo. Quer dizer, ninguém tem dúvida da importância da água. No entanto, se você for falar para as pessoas o que elas acham disso, elas vão preferir achar que, em vez de despoluir os rios paulistas, no caso, paulistanos, você deve... eu acho que falta, né, assim, primeiro, melhorou muito, mas falta uma cultura ambiental nas crianças, adolescentes e adultos, né, do ponto de vista formal mesmo, né, assim, se a gente tivesse nas matérias que a gente dá nas escolas, e eu acredito que mudou muito mais do que quando eu estudei, essa leitura mais própria, eu acho que isso também ajudaria a gente a conseguir que pessoas que estão hoje, né, ou que estarão tomando decisões, tenham essa percepção importante, né, da base, né, que o planeta é um planeta que tem limites, né? Não dá para a gente querer achar que está sempre podendo tirar mais e assim por diante. Então, me parece que, claro, a educação, como sempre, é um fator chave. Acho que uma comunicação que também, no caso das ONGs, mas mesmo do governo, se buscou fazer melhor, ainda não é suficiente. E acho que tem que ter coragem, né? Muitos dos nossos governantes, sejam aqui de São Paulo mesmo, ou, né, dos estados e do Brasil, não tem coragem de inserir novidades em sistemas muito fechados e muito historicamente bem posicionados do ponto de vista econômico, né? Estou falando aqui principalmente da agricultura, mas posso falar também da questão da Vale do Rio Doce e empresas minerárias, né? Eu faço parte, não sei se você tem aí isso, já há 3 anos agora, do painel independente técnico-científico da IUCN para o Rio Doce. E as questões de mineração são outras que não se discute, né, ou muito pouco se discute, né, então as mudanças são muito lentas, são muito periféricas, quase que uma pintura, né, sobre aquele extrato que continua funcionando da mesma forma. E na agricultura acho que ainda há um pouco mais de maleabilidade e mudança, mas infelizmente prevalecem as ideias que deram certo em algum momento e que não querem se atualizar, né? Aquela coisa, eu experimentei, deu certo, eu continuo, né? É um pouco, até no certo sentido, se pensasse por outro caminho, uma neurose, né? Quer dizer, o cara experimenta enfiar um monte de agrotóxico na propriedade, deu certo, ele continua, mas ele sabe também que está poluindo, ele sabe que ele está gastando mais dinheiro, ele sabe que aquele agrotóxico daqui a pouco não vai ter mais utilidade porque as plantas ficaram resistentes, enfim, mantém-se a neurose nesse sentido, em muitas das áreas. Agora, precisa de gente com peito, né, para topar discutir esses assuntos junto a esses lobbies e essas pessoas que não querem mudar. Nós vivemos num mundo de grande volume de informação, né? Mas você acha que tem pouco diálogo entre universidades, ambientalistas e políticos? Esses 3 setores cooperam pouco nas questões ambientais?
Eu acho que as universidades e os ambientalistas naturalmente têm mais contato e têm mais capacidade de trabalho conjunto, né? Haja vista, sei lá, tem vários, nós mesmos no Instituto Ecos, onde eu estou há 4 anos, nós diretamente estamos com o pessoal das universidades para nos apoiar em vários projetos que a gente executa. Mesmo em algumas outras questões, né, quando houve a discussão do Código Florestal, acho que ficou bem conhecido, ficaram conhecidos vários documentos feitos e apoiados, fosse pela SBPC, pela ABC e mesmo por grupos distintos da academia. Então, eu acredito que essa conjunção ambientalistas e ciência é bastante mais forte do que é ciência e governo. E aí eu faço uma restrição, não, uma diferença que é, alguns governos ouvem bastante as ONGs. Esse governo não ouve absolutamente. Mas, então assim, as ONGs até conseguem ter alguma influência dentro do governo, mas me parece que a academia tem menos influência dentro do governo do que as próprias ONGs. Talvez porque a academia não tenha essa posição de colocar o dedo no rosto do gerente de plantão e chamar a atenção daquela pessoa para alguma coisa, o que as ONGs têm mais dentro do seu DNA fazer. Então, talvez por isso elas tenham até mais recepção, num certo sentido, dos governos. E as academias, né, se é que dá para falar assim, a gente sabe, tem projetos que não tem graça nenhuma para falar, né, na TV, sei lá, o cara descobriu uma molécula nova de alguma coisa que isso não gera, né, TV, não gera rádio, não gera nem um webinar, vamos dizer assim. Então tem isso que é da ciência mesmo. Quer dizer, a ciência não é feita para ficar, né, sendo exposta a qualquer custo, para qualquer coisa. Mas eu acho que a ciência poderia ter mais interlocutores ou mais vozes reverberando as suas conquistas, necessidades do que temos hoje, né? Então, claro, você também acaba que, principalmente nos meios de comunicação, você conhece um cara que é fonte, você vai só naquele cara lá. Então, vou usar um exemplo aqui de uma pessoa que é excelente, que merece ser fonte continuadamente, que é o Carlos Nobre. O Carlos Nobre é um pesquisador e está aí todo o tempo falando de alguma coisa, né? O Ricardo Abramo vai aqui de São Paulo, um economista que também traz muita reflexão. Enfim, então tem aqueles caras que estão sempre chamados a falar. Mas eu acho que falta da academia também talvez até uma capacitação, até um investimento em pessoas, eventualmente, não em projetos ou programas de comunicação, que possam ser porta-vozes mais assertivos, no sentido não de acertar, no sentido de mandar o recado fortemente e com clareza, sabe? Acho que falta um pouco desse tipo de construção na academia de pessoas com essas características mesmo. Com relação a esse envolvimento social que você tocou há pouco, tão importante talvez para melhorar a questão ambiental, você considera que nós usamos pouco voluntariado no Brasil, em todos os aspectos? Acho que sim, acho que também, pelo menos do que eu tenho visto no ICMBio, tem um programa de voluntariado que funciona, eu trabalho muito no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Minas, né? Aliás, é um lugar maravilhoso de se conhecer. E lá, por exemplo, os voluntários têm um papel muito claro, então eles acabam cumprindo, né, um papel de apoio à gestão, e aí a importância acaba sendo maior, ou se porque, além disso, eles de fato colaboram bastante de maneira geral. Mas eu acho que falta voluntários, sim, eu acho que a gente tem, um pouco como também na filantropia, Magela, minha leitura. Você tem na filantropia uma gama gigantesca de organizações que são de caráter religioso, né, então qualquer religião, não importa. As pessoas acham importante investir dinheiro nas suas igrejas, nas suas, enfim, paróquias, o que quer que seja. E acho que neste nicho você tem mais voluntários. Já nos outros, né, talvez na educação, também tem um forte apelo para a filantropia ambiental, acho que ainda falta isso mesmo. E talvez falte até porque, de novo, os gestores, né, e eu me coloco talvez junto com eles nesse caso,
não tem muito claro como é que a gente usa um voluntário, né? Porque você precisa do cara para, sei lá, arrumar trilha, para pintar parede, para ir atrás de caçador, sei lá. Então, o voluntário não tem muito esse, né, não é feito também para esse tipo de atividade no sentido, né, estrito. E muitas vezes também você não quer correr o risco ou pôr ninguém em risco fazendo algo que não seja da sua, né, não da capacidade, mas da sua lógica. Mas eu acho que falta sim, acho que falta até como um processo também educativo, né, de você ter escolas que pudessem ter programas de voluntariado associados a algumas matérias, sei lá, inventar aí uma moda que permitisse as pessoas aprenderem na prática e colaborarem também. E você atualmente está no Instituto Ecos Brasil como responsável por relações institucionais e coordenação de projetos, né? Exatamente. Fala um pouco do Instituto e quais as principais áreas de atuação. Bom, o Instituto é uma organização pequena, né, que tem sede aqui em São Paulo, mas já tem trabalhos em vários lugares. Ele tem 20 anos o ano que vem, então ele é um instituto que já tem uma estrada, e ele focou, no começo da sua história, ele teve no começo mesmo da sua história, ele foi muito vinculado ao Parque Nacional Cavernas do Peroaçu, por uma contingência. O presidente do Instituto Ecos, o Ernesto Moeri, que faleceu agora, acho que há 2 anos, ele era dono de uma empresa de consultoria aqui em São Paulo. Então ele tinha, claro, dentro da carteira da empresa, um monte de empresas para as quais ele também prestava serviço, e creio que por esse motivo, não posso garantir porque eu não estava na ocasião, ele acabou sendo chamado pela Fiat, né, o Ecos foi chamado pela Fiat, para ajudar a implementação do Parque Nacional Cavernas do Peroaçu. Não que a Fiat estivesse fazendo isso de bom grado, a Fiat estava fazendo isso porque ela, enfim, cometeu lá uma infração, e a infração foi percebida, o Ministério Público Federal, então, montou um termo de ajustamento de conduta, né, com a Fiat, e a solução para o termo, não sei dizer os bastidores disso, mas eu acho muito bons, acabou gerando essa obrigação da Fiat de implantar o termo de ajustamento de conduta, criando propriamente, né, o Parque Nacional Cavernas do Peroaçu do ponto de vista objetivo. O parque já havia sido criado, mas não tinha, como muitos dos parques, não tinha nada. Então, nesse processo que durou uns 10 anos de implantação do parque, o Ecos foi quem acompanhou o tempo inteiro os trabalhos. E ao final deles, em 2016, o Ecos articulou com o ICMBio uma continuidade possível e nós acabamos então assinando, né, fizemos parte de um edital, vencemos e acabamos assinando o que chama-se termo Acordo de Cooperação, no qual o Ecos faz fundraising e investe o dinheiro no parque. Não é dinheiro, é serviços ou produtos, então o ICMBio não, e nem nós, tem troca de moeda, né? E a gente está conseguindo fazer muitas coisas interessantes lá, e ao mesmo tempo ajudando o dia a dia da organização do ICMBio lá, com aporte de pequenos recursos para aquelas atividades de dia a dia que faltam para o ICMBio, que não tem agilidade. Então, tem uma área que o Parque Peroaçu faz parte, que é toda a parte de conservação da biodiversidade, então a gente está discutindo agora modelos de negócios que tragam sustentabilidade para as áreas protegidas, que não sejam as concessões. As concessões são interessantes, mas elas acabam focando num nicho dessas unidades e focando num nicho de mercado que é um nicho, né? Então são aquelas unidades que recebem mais de 100 mil visitantes e as pessoas que entram nas concessões são empresas que investem em milhões de reais, né? Então não é para todo mundo. Então a gente quer achar alguma coisa que atenda ao grosso, né, ao meio disso, que não são nem as que são mais visitadas, nem as que não têm a menor chance de serem visitadas. A gente quer atuar naquele meio. E o Peroaçu é nosso exemplo nosso estudo de caso, por assim dizer. A gente tem uma história com plano de manejo, a gente está também atuando junto à Renova, fazendo uma espécie de um peer review dos vários produtos que eles próprios pedem, né, e não tem capacidade, não intelectual, mas de tempo para analisar 1000 páginas sobre questão marinha, mais 1000 páginas sobre questão hídrica, assim por diante. Então a gente trabalha com eles dentro dessa lógica da conservação da biodiversidade. Temos um trabalho bastante forte com a área climática. Nós desenvolvemos uma plataforma que permite
o casamento de demandas de compensação de carbono voluntárias, né, no Brasil, com projetos. Então isso tem sido muito legal. A gente está com cada vez mais empresas do lado de quem compra e projetos do lado de quem vende. Então são empresas como Itaú, Natura, B3, MRV, Renner e há umas outras que a gente está, obviamente, sempre garimpando. E a gente chama isso um pouco de investimento de impacto, sem que isso seja propriamente investimento de impacto, né, no conceito original. E tem uma área que é um pouco remanescente da relação com essa empresa que eu disse que o nosso presidente de então tinha, que era de remediação de áreas contaminadas, que é uma área super técnica, bem complexa, que o Ecos vem trabalhando já há 12, sei lá, mais de 12 anos, constituindo a cada 2 anos o que a gente chama de Seminário Internacional de Remediação de Áreas Contaminadas. Então, a gente aglutina pessoas da área, sejam os poluidores, seja o Ministério Público, a CETESB, ou outras agências de controle brasileiras, e consultorias que fazem o serviço. Então, isso a gente tem trabalhado bastante, e esse ano a gente vai fazer uma coisa que me parece bem mais interessante, porque é uma coisa que é mão na massa mesmo, que é tentar achar um modelo de governança para resolver um problema em São Paulo, numa área bem poluída, que é chamada Jurubatuba, onde inúmeras indústrias poluíram nos anos 70, e hoje não se sabe mais quem poluiu o quê. E aí a gente está tentando achar um meio de governar essa complexidade e ir buscando soluções paulatinas. Então a gente tem essa gama aí de trabalhos, bastante amplos e que demandam bastante tempo, mas que são, para mim, pelo menos, interessantes porque exigem de mim, que estive em vários lugares diferentes, uma capacidade de trabalhar em todas as posições, né? Então eu estou em campo, trabalhando no Perosul, eu estou discutindo com o Ministério do Ambiente e CMBio como é que a gente monta uma proposta diferente para as áreas protegidas, estou apoiando, né, as relações do Ecos nas várias frentes, enfim, então é um trabalho multifunções aí que eu particularmente gosto. Cissa, para terminar, a natureza sai mais protegida ou mais ameaçada pós-pandemia? Bom, ela teve um refresco, né? Esses dias mesmos, acho que você pode ter visto, né, que tem um cálculo que todo ano se faz do Global Footprint Network, que mostra quanto a gente já consumiu do nosso planeta todo ano, né? E esse número, esse tempo estava cada vez mais, né, chegando no meio do ano, era julho, ano passado, agora virou agosto, então a gente deu uma atrasadinha, a gente consumiu menos o planeta esse ano do que consumimos até aqui. Eu acho que sim, porque vários exemplos, né, da obrigação de nós ficarmos sem um contato social tão intenso, permitiram que as pessoas percebessem que elas não precisam consumir tanto, que elas não precisam se movimentar tanto, que elas têm outras ferramentas. Então acho que isso é o ponto positivo. Não vejo que os grandes movimentos, tipo agora mesmo a Vale está se estabelecendo na China. O passado da Vale não é exatamente o que os capitaliza para estar lá, né? Então eu não sei como é que vai ser, né? Tomara que eles tenham aprendido alguma coisa. Mas mesmo no Brasil, né, a gente está vendo aí um aumento dos desmatamentos e tudo isso que simplesmente ignora a pandemia e que vai levar a uma situação crítica logo adiante aí. Me parece que a ciência, mais do que a questão ambiental, sai um pouco fortalecida por razões óbvias, né? Mas a questão ambiental, acho que ganhou alguma musculatura por essa razão que eu mencionei anteriormente, né? Principalmente porque as pessoas, acho que puderam perceber que a vida pode ser diferente, não precisa ser tão consumista e, portanto, menos pressionadora, né, dos nossos ambientes e dos nossos ativos aí, né? Respeitando um pouco mais o limite do planeta, mas vamos ver. Não aposto muitas fichas. Cissa, muito obrigado pela sua atenção, sua gentileza, conversar com a gente, participar desse projeto. Foi um grande prazer te ouvir e ouvir essas histórias maravilhosas. Para mim, um prazer enorme poder estar contando essa parte da nossa história, e mais ainda por ver que vocês, além de tudo, né, pesquisam bastante, o que facilita muito para a gente poder conversar e lembrar de todas as histórias. Estou sempre muito à disposição,
para qualquer outro projeto de vocês. Sei da importância de fazer esse registro e da importância do trabalho que vocês fazem. Então, para mim é um enorme prazer e muito obrigada. Obrigado, Cissa. Esse foi mais um Diálogo sobre Ciência e Natureza. Se inscreva no nosso canal e nos vemos semana que vem com mais um convidado.